do Poder, hoje recebendo os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Luiz Sérgio, do PT. Eu queria trazer à baila aqui uma outra questão. Está sendo discutido na classe política intensamente a questão das competências do Supremo e da competência do Congresso. Não só nessa questão, mas também na questão da cassação dos mandatos dos deputados condenados no chamado mensalão. O Supremo decidiu que a cassação é imediata e o Supremo os cassou através de votação, o resultado foi 5-4. Nesse caso, há uma discussão enorme, porque o artigo 55 da Constituição, é claro, diz que a cassação deve ser feita de um parlamentar pelo próprio Congresso, já que somente o poder emanado do povo pode cassar um parlamentar que, em última instância, foi eleito pelo povo. E aí se estabeleceu também uma grande discussão. O deputado Marco Maia, presidente da Câmara, disse que não iria respeitar no primeiro momento, depois que vai recorrer e tal, ele abaixou o tom, mas o fato é que há um confronto de posições entre o Supremo e o Parlamento. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? O senhor acha que essa questão pode se agravar e pode gerar uma crise institucional no país, deputado Luiz Sérgio? Eu não acredito que vá se gerar uma crise. Agora, a meu ver, também não precisava o Supremo chegar nesse nível. Por quê? Condenado e comunicado à Câmara dos Deputados, evidentemente que a Câmara dos Deputados, seguindo os ritos estabelecidos no seu regimento e de acordo com a Constituição, iria fazer os julgamentos. E se olharmos na última década, não tem um poder no Brasil que cassou mais pessoas do que o parlamento brasileiro. Então, em relação a isso, o que se discute é que há um rito no parlamento, um rito que inclusive já chegou às várias cassações, que poderia chegar, tanto é que o José Dirceu e o Roberto Jefferson já foram cassados por esse problema no parlamento. O Pedro Correia foi cassado por este problema. Então, isso é uma demonstração evidente e clara que, em relação a este tema, a Câmara dos Deputados Mas até porque, do ponto de vista prático, se os deputados forem presos, quer dizer, não haveria nem como você ter o exercício do mandato, do ponto de vista real, prático. Como ia exercer o mandato atrás das greves? É lógico. Bom, ninguém duvida do julgamento do mensalão. O Supremo se debruçou durante meses nessa questão. Chegou à conclusão que vários integrantes de uma quadrilha deveriam perder seus direitos políticos, como diz a Constituição. Alguns deles eram parlamentares em exercício. Essa mesma Constituição diz que quem é parlamentar só pode ser cassado pelo seu próprio poder. No meu entendimento, o que é que deveria ser feito? Independentemente de se publicar o acórdão, sendo certo que as condenações são indiscutíveis, o que um outro recurso pode ser interposto seria uma menor multa ou perder 1 ou 2 anos, coisa do gênero, o que não vai acontecer, todos sabemos. Mas, diante dos fatos concretos, juridicamente inquestionáveis, a Câmara já inauguraria o processo de cassação, dando direito de defesa, mas colocando já a sociedade a sua responsabilidade. O que não dá é para ficar levando com a barriga. Eu concordo que a palavra final é da Câmara, mas a Câmara não pode estar dissoante e contradizer o que diz o Supremo Tribunal Federal e a sociedade, o que quer a sociedade. É um mero ato de reprodução de algo que já foi decidido, mas que a Constituição assim estabeleceu. Então tem que respeitar a Constituição. Que tal greve branca essa que foi anunciada em represália a essas decisões do Supremo, noticiada pelos jornais, que teria, inclusive, como efeito prático, a não votação do orçamento de 2013, o orçamento foi deixado para fevereiro, deputado Vicente? A questão da não votação do orçamento não tem nenhuma relação com a decisão do Supremo em relação ao julgamento da ação penal 470. Isso é mais vontade de se produzir e potencializar este fato do que realidade. Concorda, deputado? Na verdade é o seguinte, a decisão do ministro Fux estabeleceu que nada pode ser votado antes que os vetos sejam apreciados. E ele se baseou em quê? Na Constituição. A Constituição já dizia,
O processo legislativo, o processo que elabora a lei, vota o projeto, vai à presidente. Se ela veta, esse veto não pode ficar na gaveta. Tem que ter uma palavra final, que é o parlamento. Se o parlamento não se pronuncia, a Constituição diz o seguinte: nada pode ser votado enquanto não se pronunciar em 30 dias. Demoramos 12 anos. Queriam votar 3.000 matérias em menos de 12 horas ou 12 minutos, algo que em 12 anos se produziu. Um absurdo. Então, eu acho que não há uma crise institucional, acho que é uma especulação exagerada nesse sentido. Cada um está cumprindo o seu papel. O parlamento tem se omitido na apreciação de algumas matérias, como você aqui ilustrou, mas o Supremo tem, de alguma maneira, exercido o seu papel. E eu acho que essa dinâmica é própria da democracia. Eu espero que haja um freio de arrumação e, doravante, todos nós cumpramos nossos papéis. Só pegando aqui, voltando a essa questão da decisão do Supremo de caçar ou não parlamentares, é bom também que se deixe claro, há outros parlamentares em outras ações condenados pelo Supremo e que, como ainda estão recorrendo o que é legítimo, que garante a Constituição brasileira, a Câmara ainda não se pronunciou. Mas é evidente que ela pode notificar e que, quando concluído o processo, a Câmara será notificada e certamente ela vai, dentro da tramitação processual, analisar e imputar a pena que achar ser a merecedora desse tipo de ação. Não tenho dúvida nenhuma. Vou introduzir um outro tema aqui, mudando de assunto, falar um pouco de política econômica. A presidente Dilma tem uma política econômica absolutamente diferente da política adotada pelo presidente Lula. Eu quero aqui me restringir a um aspecto. Ela faz política econômica usando as estatais para isso, como instrumento de política econômica. Por exemplo, Petrobras, ela não deixa, para segurar a inflação, ela não deixa o preço da gasolina subir, o que provoca um sério dano à empresa, diminuindo a sua capacidade de investimento, inclusive com graves consequências do pré-sal, e talvez o pré-sal não esteja andando a sua exploração a contento, muito também por conta da incapacidade da Petrobras participar com 30% de todos os novos postos. Essa é uma questão. Mas não é só a Petrobras, também em relação à política de energia elétrica. A presidente Dilma está segurando as contas e impondo também uma perda significativa. Basta ver as ações da Petrobras, da própria Petrobras, que despencaram, ou seja, se definiu que se deva usar as estatais como instrumento de política econômica, coisa que o presidente Lula não fazia. Quer dizer, e essas estatais estão perdendo a sua capacidade de investimento. A própria Petrobras talvez não consiga fazer novas geradoras e tal, por conta dessa determinação econômica, de política econômica da presidente Dilma. Como é que vocês veem isso? Seria correto isso? Porque as estatais estão passando por dificuldades, pelo menos do ponto de vista das ações, estão despencando as ações dessas empresas. Elas estão valendo menos do que valiam. Como é que se dá o investimento público? Seja pela administração direta, os ministérios, seja pelas estatais. As estatais têm praticamente, e aí a Petrobras quase 90%, o mesmo peso do dinheiro que sobra do investimento, do orçamento para investir. 80 bilhões por ano, mais ou menos assim. Não executa isso, executa muito menos. Há um freio indiscutível na economia. Hoje o Banco Central falou em menos de 1% do PIB, o crescimento. Aqui no Rio de Janeiro, nós podemos ilustrar com várias questões. O Comperj, que é a refinaria para 150 mil barris de petróleo serem refinados, o Comperj está atrasadíssimo. E a parte petroquímica atrasadíssima. Eram 6 bilhões para investir no ano passado, investiram 2. Esse ano são 5, investiram 1.800. Muito pouco. São revelações claras que foi dado um freio. A Petrobras, ela sim, está espremida. Fala-se que era preciso aumentar o preço da gasolina, mas isso gera inflação. Então tem aí toda uma mecânica complexa que está fazendo resistir uma situação, mas que no fundo só está revelando a dificuldade. Nós precisamos avançar, investir e o capital para investir. E eu falo na qualidade de quem defende a Petrobras. A PEC para impedir a privatização da Petrobras, para botar na Constituição, é de minha autoria. Só que a Petrobras não está dando vazão à dimensão e os desafios que ela tem hoje. Deputado Luiz Sérgio. Primeiro,
Eu discordo de que a política econômica da presidenta Dilma seja diferente da política econômica do presidente Lula. É a mesma política. Segundo, Mas essa é uma inovação. Segundo, todos... Essa introdução direta das estatais como elemento de política econômica, instrumento de política econômica, para segurar a inflação. Nós já tivemos um período que as estatais foram obrigadas a fazer investimentos para que as receitas das estatais fossem utilizadas para o superávit. Então, todos os governos, independente das suas colorações, elas sempre tiveram as suas estatais como braço da sua política de desenvolvimento e, como ela tem um peso econômico muito forte, uma influência para equilibrar o desempenho da economia. Agora, eu já falei no outro bloco, nós temos uma situação econômica adversa, difícil, não superada, por uma Europa em crise, por os Estados Unidos tentando respirar. Claro que isso tem reflexo no mundo como todo. Agora, eu queria que um dia nós pudéssemos fazer um debate muito importante, porque outro dia eu vi um jornal dizendo assim, quer ver? Arco rodoviário, apenas 20% da sua obra executada. É uma verdade, mas nós precisamos debater também por que só 20% daquela obra foi executado. Porque a obra foi paralisada por causa de 2 sapos que estavam na lagoa por vários meses. Depois fez uma escavação lá, acharam alguns ossos aí, foram pesquisar que ossos que eram aqueles, né? Uma obra que tem dezenas que precisa ter as indenizações. Então, embrolha aquele negócio na justiça. Então, nós precisamos debater também. O próprio Comperge teve o Tribunal de Contas da União disse que tinha suspeita de superfaturamento, mandou paralisar a obra. Quer dizer, depois é correto paralisar uma obra sobre o argumento de que tem suspeita de faturamento? Quem é que paga esse prejuízo? Talvez o melhor seria manter a obra e fazer toda a sindicância que precisa ser feita, mas sem paralisar. Então, eu acho importante debater os atrasos, as paralisações, mas nós temos que debater também o porquê desses atrasos. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.